Olá, você confere agora as reportagens da nossa equipe de jornalismo, os principais destaques nacionais e internacionais. A ONU informou que o preço dos alimentos atingiu o maior nível dos últimos 40 anos, com alta média de 33% em todos os países. No Brasil, o arroz teve alta de quase 40%. No prato dos brasileiros, eles são essenciais. Arroz e feijão. É o que tem mais barato, arroz e feijão? Não exatamente, seu Paulo. Os grãos estão pesando no valor da cesta básica, que em agosto subiu em 13 das 17 capitais analisadas pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Em Campo Grande, a alta foi de 3,48%, seguida por Belo Horizonte e Brasília. Em Porto Alegre, a elevação foi menor, de 1,18%. Ainda assim, é lá que está a cesta básica mais cara do país. Segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados, em julho de 2021, o preço do arroz acumulou alta de 39,8% em 12 meses. O percentual é quase 8 vezes maior do que o reajuste do salário mínimo. O desenvolvimento das duas primeiras safras do feijão já foi prejudicado pela falta de chuvas. Alguns agricultores até desistiram do plantio da terceira entre os meses de maio e julho, pela falta de água nos reservatórios. A colheita de agosto e setembro ainda vai abastecer os supermercados. Mas depois disso, os impactos da seca deverão chegar às prateleiras. O plantio ele representa mais de 40% dos custos para o agronegócio. Então, eles já estão cortando a terceira safra, porque eles acreditam que não vai ter como aguar, né, ali para a questão do plantio do feijão. Então, vai ter um corte de produção e a gente infelizmente, vai sofrer uma aceleração forte dos preços. E isso vai acontecer dentro de 2 a 4 meses. Arroz e feijão. A cada dia fica mais difícil levar esses dois itens para casa. Isso sem falar na mistura. Com o preço da carne vermelha lá nas alturas, a alternativa para muita gente foi consumir mais frango. Mas acredite, o grande vilão da inflação foi ele. Segundo a Associação Paulista de Supermercados, no último ano o frango subiu mais de 40% em São Paulo. Superou o aumento da carne bovina. No sul, a alta não atingiu esse patamar, mas é de lá que vem a explicação. O aumento do frango ele é estritamente baseado no aumento do custo de produção, que é o preço do milho subindo em torno de 100%, né, nos últimos 12 meses. O preço da soja também oscilou em algumas situações entre 40%, 50% e 60%. E outros custos como energia elétrica, combustíveis, que impactam em custo de produção. Por enquanto, né, tá dando para levar, né? Bora ver aqui mais para frente. Como é que vai ficar? Vai ficar tudo mais caro. Com a maior seca dos últimos 91 anos, vem mais aumentos por aí. Se refletir numa falta de água, tanto para o processo produtivo, ele resiste mais porque ele utiliza e reutiliza, mas para o abastecimento dos animais, né, para a hidratação dos animais, aí nós vamos ter que readequar a produção e acontece o fenômeno de falta de oferta, né, a oferta e procura diminui e novamente teremos uma reposição de preços. Podemos prever um aumento da cesta básica já para quando? Vai ser uma sequência de aumentos, né? Em todas as pesquisas mensais a gente vai ver essa sequência de aumento provavelmente aparecendo, né? É uma situação que não tem como, né? A água, sei que parece algo óbvio isso, mas é uma coisa muito básica para tudo que a gente tem na sociedade. Triste, especialmente para as pessoas da base da pirâmide social, mas é uma coisa que infelizmente a gente vai ver isso muito forte acontecendo ainda nos alimentos. E com preços tão elevados, já faz tempo que os brasileiros tornaram o prato mais simples. E a trégua agora poderá ser ainda maior. E aí, o que vai acontecer com o seu prato? Vai diminuindo cada vez mais, né? Faz uma farofa aqui de ovo, acabou. O grupo americano Boeing informou que espera uma recuperação plena da aviação mundial em 2024.
A expectativa otimista vem após uma queda do setor provocada pela pandemia do novo coronavírus. A empresa ainda elevou os prognósticos para a próxima década. O grupo americano projeta um volume de mercado de 9 trilhões de dólares para o período de 2031, elevando a estimativa anterior de 8,5 trilhões, segundo o relatório anual da empresa. Mark Allen, diretor de estratégia da Boeing, afirmou que a gigante da aviação segue se adaptando às novas necessidades mundiais e que o grupo está confiante no crescimento a longo prazo da indústria aeroespacial. Até o momento, os voos domésticos se recuperaram de uma maneira mais rápida que os internacionais, em grande parte influenciados pelas diferentes restrições às viagens impostas pela pandemia. De acordo com a Boeing, quase 84% das viagens domésticas retornaram aos níveis de 2019 em julho, contra apenas 25% dos voos internacionais. Um spray nasal contra a Covid-19 pode estar disponível no Brasil até o fim do ano que vem. A parceria entre a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de São Paulo e a Fundação Oswaldo Cruz se mostra inovadora. A vacina, que está em fase de estudos, promete proteger contra variantes e bloquear o vírus logo que ele entra em contato com a mucosa nasal. Isso porque a criação de uma nanopartícula que adere à mucosa do nariz ajuda a produzir uma barreira que impede a entrada do vírus. Ao invés de usar a proteína spike do vírus que veio de Wuhan, ele usa o domínio receptor obrigatório de 4 variantes e pode conter pedaços de proteínas que estimulam uma resposta celular mais duradoura. Cerca de 220 pessoas que já haviam sido infectadas foram estudadas, além de terem mapeado todo o genoma do vírus para selecionar estes fragmentos com alto índice de resposta celular. A vacina em spray nasal pode funcionar como um reforço para as doses que já existem e são aplicadas por via intramuscular. A expectativa é que ela esteja disponível até o fim de 2022. Um grupo indígena luta em defesa da natureza e contra a mineração na Colômbia, o país mais perigoso para os ambientalistas no mundo. Célia Almenza sobreviveu a 3 atentados na Colômbia. A luta dela em defesa da água contra a mineração é muito perigosa, afetando ainda muitos outros indígenas que defendem a natureza. E nesse instante, quando caiu, pues claro, nos pegou na levantada. Fui atingida no momento em que o explosivo artesanal caiu. Ele atingiu uma parede como essa e me jogou naquela direção. Achei que fosse o meu fim. Logo em seguida, um tiroteio começou. Eu me arrastei pelo chão com minhas 2 sobrinhas até me esconder no que parecia ser um tanque de água. Em uma forma de como tanque de água, eu me meti ali. Célia pertence à Guarda Indígena, uma organização desarmada consolidada em 2001 que defende as reservas com cacetetes e rádios. Ela garante que foi salva pelas 2 ferramentas várias vezes. Célia explica que as ameaças vêm do governo, da represália da guerrilha e também dos paramilitares. Há 48 anos, ela vive em meio a um conflito interno do país que já dura quase 6 décadas. A guerrilha me fez um alvo para os militares. Os militares e paramilitares me consideravam uma guerrilheira porque eu era das montanhas. Os ataques que sofreu fizeram Célia fugir várias vezes da região. Após registrar queixas, as autoridades ofereceram uma escolta com um veículo para protegê-la junto com outras 3 pessoas ameaçadas na área. Também ofereceram um telefone e um colete à prova de balas que ela não aceitou por se sentir um alvo em movimento. Pues somos seres humanos, ¿no? Y uno le da miedo. Pero igualmente... Bem, nós somos seres humanos, é normal ficar com medo. Mas temos lutas, temos o legado de tantas mulheres que deram suas vidas, de tantos homens que se foram. Temos que seguir adiante, porque as lutas não podem acabar quando alguém morre. As lutas têm que continuar. E que nós temos que dizer que a luta não se deve acabar porque alguém se muere, não? As lutas têm que continuar. A ONG Global Witness denunciou em seu relatório anual que pelo menos 227 ativistas ambientais foram mortos em todo o mundo em 2020, quase 1/3 deles na Colômbia, o país mais letal para ambientalistas. A cultura das competições e concursos de camelos no Oriente Médio levou a reprodução dos animais para outro patamar, a clonagem dos superexemplares da espécie. A aparência é o que conta.
No mundo competitivo das corridas e concursos de beleza de camelos ou dromedários do Golfo Pérsico, um pequeno defeito pode ser decisivo. A busca pela perfeição se tornou uma obsessão que ganhou a ajuda de uma equipe científica em Dubai. Ela desenvolveu uma poderosa arma: clonar o animal perfeito. Agora, os clientes mais ricos podem substituir o seu melhor camelo por outro idêntico. Podemos produzir cópias genéticas exatas dos animais de elite, sejam eles campeões de corrida, bons produtores de leite, reprodutores perfeitos ou reis da beleza. A técnica de clonagem consiste em recuperar o DNA a partir de células do ovário do animal desejado e inseri-lo nos óvulos de mães de aluguel. Em meio aos arranha-céus, os cientistas trabalham em seus microscópios enquanto dezenas de camelos clonados caminham do lado de fora. São tantos os pedidos que a equipe às vezes não consegue atender. A prática vem sendo desenvolvida há mais de uma década. Hoje, o animal perfeito pode custar até $110 mil. Nós produzimos nosso primeiro filhote, chamado Injaz, o primeiro camelo clonado do mundo, em 2009. Desde então, foi um caminho sem volta. Estamos produzindo muito, talvez mais de 10 a 20 filhotes por ano. O alto valor por um filhote pode parecer exorbitante, mas vale a pena. Os prêmios das competições costumam superar a quantia investida. Quando o assunto é produção de leite, o lucro também é gigante. Um animal clonado pode produzir 35 litros por dia, 7 vezes mais do que um camelo comum. Essa prática, comum em muitos países, é criticada por grupos de direitos dos animais. Para retomar o turismo em Bali, na Indonésia, um empresário teve uma ideia diferente: expor um Boeing 737 no alto de um penhasco. Em vez da reciclagem na China, o russo Felix Deming deu um novo destino para esse Boeing 737 aposentado. O avião foi adquirido pelo empresário que resolveu rebocar e exibir um novo brinquedo no topo de um penhasco com vista para a praia de Niang Niang, em Bali. Segundo ele, o objetivo é atrair turistas para a ilha ausentes desde o início da pandemia da Covid-19. A Covid foi uma batalha para Bali. Não houve turistas nos últimos 2 anos por causa do lockdown. Quero tornar o avião um ícone para mostrar a esperança de que os turistas estarão de volta em Bali. Para conseguir realizar a instalação das partes do Boeing, operários tiveram de usar guindastes em um processo que durou uma semana. O empresário contou que o objetivo é transformar o avião em um alojamento para turistas e atrair curiosos em busca de fotos inusitadas. As autoridades de Bali suspenderam algumas restrições na ilha. A região passou por uma forte onda de casos e óbitos por coronavírus em julho e agosto. Depois do intervalo, você vai ver que a geração de energia pelas termoelétricas bateu recorde no Brasil, o que provoca alta nas contas de luz. Até já! No mês de julho, o Brasil registrou recorde na geração de energia por usinas termoelétricas e também a menor produção de energia por hidrelétricas para o mês desde 2002. O aumento no custo da conta de luz é influenciado pela energia que é gerada nas termoelétricas. O cenário atual é reflexo da falta de chuva dos últimos meses e o início da crise hídrica, o que impacta na queda do armazenamento de água nos reservatórios das hidrelétricas. Para ficar mais fácil de entender, o governo aciona mais termoelétricas para poupar água. Isso porque essas termoelétricas geram energia por meio da queima de combustíveis, como o óleo e o gás natural. E, consequentemente, as contas de luz aumentam. De acordo com a ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, em julho de 2021, 18.625 megawatts médios foram gerados pelas termoelétricas, a maior quantidade da história e o dobro do que foi verificado em março deste ano. O último recorde registrado foi em outubro de 2017, quando a geração de energia por este meio ficou em 17.711 megawatts médios.
Já as hidrelétricas produziram 34.489 megawatts médios, o menor nível desde o último mês de racionamento de energia em fevereiro de 2002, referente à crise que teve início em 2001. O volume de serviços prestados no Brasil avançou 1,1% em julho na comparação com junho. Essa foi a quarta alta mensal seguida. Os dados do IBGE mostram que o setor atingiu o maior patamar de crescimento em 5 anos, 3,9% acima do nível pré-pandemia, em fevereiro de 2020, mas ainda está 7,7% abaixo do recorde histórico, alcançado em 2014. O setor de serviços, que foi o mais atingido pela pandemia, é o que possui o maior peso na economia brasileira. Em relação ao mesmo período de 2020, a alta foi de 17,8%. No acumulado do ano, o avanço de 10,7%. Em 12 meses, o setor manteve a crescente e acumulou ganho de 2,9%. A alta vem de 2 das 5 atividades, em especial pelos serviços prestados às famílias, um aumento de 3,8%. Os serviços profissionais, administrativos e complementares avançaram 0,6% e superaram o patamar pré-pandemia pela primeira vez. As duas atividades são as que mais sofreram nos meses mais críticos da pandemia. A maior queda vem no volume de serviços de informação e comunicação, de transportes e de outros serviços. A alta vem de 15 das 27 unidades da federação, com os números mais relevantes vindos de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco e Paraná. A maior queda foi do Rio de Janeiro, com 4,4%. A exposição em São Paulo tem como principal objeto o caderno. São cadernos de 23 artistas. Veja na reportagem de Gabriela Couto. História, cálculos, didática, sonhos. Quanta coisa uma folha pode contar. E uma folha nunca fica em branco por muito tempo. Até o tempo pode sujá-la ou deteriorá-la. E a partir do momento que eu começo a selecionar, a colecionar, a organizar, ele se torna um caderno. O caderno não vem pronto. O caderno está com as páginas limpas, não é? Então, quer dizer, a nossa vida, ela se compara a um caderno, porque ela está sendo escrita todos os dias, né? O livro já está pronto. Já tem começo, meio, enfim. O caderno, não. Depois de tanta vida online motivada pela pandemia e com a retomada gradual das atividades sociais, na capital de São Paulo, a exposição Cadernos de Artista promete surpreender ao explorar a arte através do contato. 50 obras de arte, 23 artistas, em uma exposição que tem como base um material muito utilizado por todos nós em algum momento da vida: o caderno. Inclusive o caderno ele é um aparato, né, cultural, pedagógico que acompanha todo mundo. Todo mundo já teve um caderno na escola. E no mundo da história da arte, ele acompanha os artistas. Todos os artistas, ou a história dos artistas, ele, de uma certa maneira, está vinculado aos cadernos. De desenhos às colagens, gravura, pinturas e recortes. Em cada caderno, uma experiência física e sensorial. Esqueça telas e esculturas. Desta vez, as manifestações artísticas são expostas em páginas. Seguindo as orientações da saúde, é necessária a permanência de máscara e o manuseio das obras é permitido com a utilização de luvas. Cada um também vai trazer o seu universo para fazer, então, essa leitura. Então, eu acho interessante, porque cada pessoa, inclusive, tem um jeito de ver. Essa coisa do caderno também tem isso. Tem gente que vê página por página, com o tempo. Tem gente que vê pulando, aí depois volta. E, enfim, então essas coisas são muito interessantes, porque cada um traz do seu repertório, vai ver o caderno com esse filtro. E é bem interessante estar agora voltando aos poucos e começar a fazer trabalhos que podem ser manuseados, claro, com toda a segurança, mas eu acho que a gente começa a sentir um pouco dessa ideia da arte de tocar, porque a arte, ela é maioria das vezes, ela é muito intocável, né? Elas estão nos museus e tem sempre a plaquinha para não tocar.
E aqui, justamente, a gente está retomando isso e com a ideia de tocar. Você pode conhecê-las gratuitamente na Galeria Nexo Lona, no centro da capital de São Paulo, enquanto o valor das obras para a venda está a partir de R$ 2.000. E se a vida imita a arte, não deixe a vida passar em branco. É algo muito simples, né? O ser humano, ele tem que se tocar, que embora vivamos num momento tecnológico e tudo mais, nós somos simples, né? A arte, ela é simples. E é o simples que atinge a alma das pessoas. Essa edição fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Obrigado pela companhia. Tchau.